não pode acontecer. Pronto. A Elaine começou a gravação de novo. Então, dentro dessa dimensão, a gente tem que dar, podemos assim dizer, ver que justamente esse mesmo sofrimento, esse mesmo pesar, significa que a própria sensação de existir também é dolorosa. Existir é doloroso. Como é que a gente chama, que eu às vezes já me referi algumas vezes para vocês aqui, quando falo da Salve Rainha, por exemplo, nós vivemos num vale de lágrimas, nós vivemos com a dor ao nosso derredor, nós vivemos nos lamentando por aquilo que fizemos, dissemos, ou até mesmo por aquilo que não fizemos ou que não dissemos. Nós, às vezes, nos sentimos impotentes perante, e isso não pode acontecer dentro dessa situação. Pelo contrário, eu tenho que me dar a oportunidade de lutar contra a dor, de ir para além desta mesma dor. O livro do Eclesiastes, ele vem a dizer, no capítulo 1, versículo 18, eu vou até abrir aqui para vocês, livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18. Diz assim para nós. Eclesiastes 1, 18. Que é o último versículo do capítulo 1 do livro do Eclesiastes. Muita sabedoria, muito pesar, muita dor. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Aí é onde está uma outra coisa. Eu acredito uma coisa que possa parecer estranho. A gente sabe que o sofrimento é inerente à pessoa humana. Mas, talvez, por Deus ter se tornado humano em Jesus, pela divindade ter se humanizado. Olá, Moniquinha. Daqui a pouco chega a Aldeci e o Leonardo. Então, a gente retoma aqui. Nós, de verdade, por conhecermos, por sabermos de alguma coisa, por fazermos alguma coisa que nos leve a conhecer alguma coisa, isso nos trará sofrimento. Por quê? Porque as coisas, às vezes, não acontecem como a gente aprendeu. Não acontecem dessa forma. Às vezes, a gente aprende de um jeito e, infelizmente, é levado a ver as coisas de um jeito diferente daquele que a gente aprendeu. Quantos de nós, às vezes, já não passou por essas situações? De que aprendemos a fazer as coisas de um jeito e querem, por exemplo, que nós façamos de outro jeito. É verdade, e isso é bom para que nós não nos acomodemos, para que nós nos abramos, muitas vezes, a um jeito novo de fazer. Porém, se temos a certeza, se temos aquela assertiva de vida, de que o nosso jeito é o melhor jeito, isso poderá nos causar um sofrimento terrível. Porque eu sei fazer o bolo que a mamãe me ensinou, mas você, minha filha, não sabe não, porque você está colocando mais farinha de trigo do que a receita da mamãe me dizia. Então, não invente de dizer que o seu bolo vai sair bom, que ele não vai sair bom, ele vai ficar uma coisa ruim de se comer. E isso causa sofrimento terrível, porque você vê uma coisa que tradicionalmente poderia parecer boba, como uma receita de bolo de família, indo pelo ralo abaixo, porque você conhece
e não está sendo feito como você conheceu e aprendeu. Então, é aquilo que o livro do Eclesiastes nos diz. Muito conhecer está associado ao sofrimento. O saber das coisas está associado ao sofrimento. Por quê? Porque às vezes nos aparece alguém que não sabe de nada ou que sabe pouco e tenta nos dissuadir, ou melhor dizendo, tenta nos tirar o foco daquilo que nós já sabemos fazer. Não estou dizendo para que nós nos orgulhemos e nos achemos Deus, sabedores de tudo. Não, não é isso. Mas existem certas coisas que nós mesmos sabemos que poderemos fazer bem e que, às vezes, outras pessoas não estão interessadas em melhorar, mas estão interessadas em fazer com que aquilo que elas dizem possa ser o verdadeiro, o bom e o lúcido. Isso que sempre quando eu digo alguma coisa para vocês aqui, eu peço a vocês que vocês sempre reflitam, que vocês sempre pensem sobre isso, que vocês cheguem à conclusão daquilo que eu posso estar dizendo, não porque eu estou dizendo, mas porque vocês veem que isso pode ser bom. É isso. Se as pessoas nos querem ajudar assim, é uma grande graça. Se não, elas nos poderão levar a sofrimentos terríveis. E, às vezes, estes sofrimentos são impostos sobre nós mesmos, porque a gente aprendeu a fazer as coisas desse jeito. E chegam outras pessoas e dizem que devam ser feitas de outra forma. O muito saber, como diz aqui o livro do Eclesiastes, muita sabedoria provoca muito pesar, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Daí onde vem a palavra caas. Caas é esse pesar, esse desgosto, essa dor. Então, quanto mais eu vou ter esse conhecimento, mais eu vou ter este pesar. Então, o sofrimento estaria associado diretamente a quê? A uma coisa que gera satisfação, ao conhecimento, ao saber das coisas. Por isso que eu dizia, eu sei que o sofrimento é algo humano, mas eu não desafirmo a ideia de um Deus que, em última instância, não possuísse um quê desse sofrimento. Por quê? Porque muito sabe. E ao saber muito, ou melhor, ao saber tudo, ele vê que quem é que não sabe tudo? Nós. E a gente é que acha que sabe das coisas. Isso provoca um sofrimento e grande. A dizer, por exemplo, dos pais, das mães que querem ensinar o melhor para os seus filhos. Aquela frase do filho ou da filha que diz para a gente, pai, mãe, eu sei, sabe coisa nenhuma. Aquele miserável não sabe de nada. E aí pensa que sabe. E aí fica dizendo. E aí fica dizendo a todo momento. Eu sei, eu sei, eu sei. E no final dá com os burros na água. Isso provoca sofrimento, seja no pai, seja na mãe. E aí dá uma vontade louca de poder dizer para o miserável, eu não te disse, eu não te falei, não foi do jeito que eu falei, não foi do jeito que eu disse, e agora? Eu acho é pouco, né? Dá uma vontade de dizer, mas não é bom para o menino ou para a menina fazer isso. A dor, ela em si, ela é gritante. Já o crescimento, ele pode ser feito no silêncio. Talvez por isso a dor chame mais a atenção. Tem uma famosa frase, um famoso adágio popular lá na Amazônia, que diz assim: o barulho de uma árvore que cai é maior do que o silêncio de
toda a floresta que cresce. O barulho da árvore que está caindo, que se está matando porque está sendo serrada ou cortada, enfim, o barulho desta árvore que cai é maior do que todo, entre aspas, o barulho da floresta que cresce, de toda a floresta que cresce. A floresta cresce no silêncio. Lembrem-se, eu falava há pouco tempo das academias, não é? Tenho alguns amigos que são, inclusive, até conheci, seja aqui, seja no exterior, que são até atletas nas suas modalidades. Tem um famoso amigo que é grego e que trabalha justamente com isso. Ele dedica a vida a isso. Ele é profissional nisso, em se pendurar naquelas argolas. Eu acho que se eu me pendurasse naquelas argolas, ou eu derrubava o ginásio todo, ou, enfim, eu fico pensando nessas possibilidades meio esdrúxulas, mas que, na verdade, é um negócio doido. Ele vive para isso. O pobre não come direito, enfim, ele não vive direito, ele vive em função disso. Por quê? Para poder ir para a Olimpíada, para poder ir para o concurso tal, para poder ir para a setor. É uma relação de dor e de satisfação, porque, afinal de contas, ele tem uma família, ele já é pai de família, né? Ele tem uma esposa, tem uma filhinha, então ele se sustenta com isso, e é o que ele sabe fazer muito bem, mas é uma vida de sacrifício, é uma vida de dor. O pobre não vai numa festa, o pobre não passou, é igual a Branca de Neve, a Branca de Neve não, perdão, citar a personagem errada, a Cinderela, que na hora da meia-noite ela sai correndo. 10 horas, pode estar chovendo canivete, pode estar no melhor da festa. Ele simplesmente diz assim, vamos embora. Eu digo, como é? Vamos embora. Fulano, embora? Aí a esposa dele já olha assim para ele, com aquela cara, vamos, né? Aí vão embora. Não vive. O sofrimento está intimamente relacionado à alegria, à satisfação. Era aquilo que eu dizia a princípio das academias. Se você não dormir direito, se você não descansar direito, todo aquele exercício físico não terá valido a pena, porque a maioria dos grandes treinadores dizem que você vai crescer não é fazendo exercício físico, não. Você vai crescer descansando. O seu músculo cresce, a sua saúde melhora quando você descansa. Então, essa é a noção que é dada. Então, por isso que uma árvore que cai, ela produz mais barulho do que toda a floresta quando cresce. Por quê? Porque o crescimento, ele é silencioso. O crescimento, ele não faz alarde. O crescimento, ele acontece de uma forma branda, calma, tranquila. E isso é fundamental. Não é à toa, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente diz de uma forma bem clara. No mundo antigo, no mundo bíblico principalmente, não existiam propriamente meios termos. Não existe uma pessoa que está mais ou menos. No mundo grego não existia isso. Ou é tragédia ou é comédia. Não existia meio termo. Existia o reconhecimento daquele que fazia determinado ato no teatro pela máscara que ele usava. Então, aí eu identificava a pessoa. A pessoa está fazendo um papel cômico ou a pessoa está fazendo um papel trágico. É dentro dessa concepção que a literatura, inclusive bíblica, vem a demonstrar para nós. O quê? Vem a demonstrar para nós de maneira cabal essa situação de que a dor, sim, ela é pedagógica, mas dor e alegria na Sagrada Escritura estão sempre andando juntas. Lembrem-se de Jesus, lembrem-se do casal primitivo,
a quem chamamos no Gênesis Adão e Eva, e que faz a representatividade de toda a humanidade, a dor e a alegria andam juntas. Então, não adianta a gente pensar que depois da pandemia nós seremos, como nos contos de fada, felizes para sempre. Vamos não. Vamos continuar com as nossas dores, como diz um amigo meu, os boletos vão continuar chegando, as situações vão continuar sendo difíceis, vamos, infelizmente, ainda continuar perdendo pessoas, pessoas queridas, pessoas amadas, vamos nos afastando de pessoas de quem gostamos, vamos nos dando a oportunidade de ver que muitas vezes o ideal de vida que buscamos não foi este que estamos vivendo. Enfim, nós vamos dando uma olhada que a dor ela continua, mas não somente ela. Os momentos felizes também existem, os momentos de alegria também existem, as brincadeiras, as festas. Não existe só os treinos, não existem só as dietas, não existem só as limitações que eu vou me impor para chegar numa Olimpíada. Também vão existir as medalhas, vão existir os pódios, vão existir os troféus, vão existir a influência que isso fará na vida de outros jovens. Então, isso é o de bom. Porém, isso sempre traz algo que não é visto como muito bom. Numa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, nós queremos aqui nos dar a oportunidade de uma realidade. Qual, Padre? A realidade de que a nossa vida, ela não é só dor, mas também não é só alegria. É uma mesclagem, é uma mistura. Então, todas as vezes que pensarmos felicidade, estará atrelada a esta definição também dores, sofrimentos, lutos. Obviamente, também o inverso é verdadeiro. Todas as vezes que pensarmos em dor, em sofrimento, em luto, em pesar, não somente a isso está atrelada a nossa vida, mas também a alegrias, a consolos ou consolações, a coisas boas que acontecem conosco. A nossa vida é um intercâmbio de coisas boas e más, de coisas alegres e tristes, de coisas que poderemos dizer estão bem vivas na nossa vida e de coisas que morrem também na nossa vida. Com isso, é claro, me refiro também às pessoas, aos amigos, aos parentes. Estaremos bem, sim, quando nós nos dermos a oportunidade de não sucumbir a tudo isso, mas a se dar a oportunidade sincera de fazer o melhor acontecer. Por isso, eu me valho de 3 grandes conselhos que alguns padres amigos costumam dizer. O primeiro é, tudo bem que a gente, às vezes, possa parecer pessimista, mas não vamos ser, não. Vamos nos afastar do pessimismo, vamos tentar ver a vida, mesmo sabendo que ela não é tão boa assim como deveria ser, mas a Sagrada Escritura nos pede que nós não sejamos pessimistas. Tenhamos um otimismo na medida certa. Sejamos, sim, realistas, porém, não tendendo aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Sabemos que temos coisas ruins? Temos, porém, muitas coisas boas. Uma coisa muito interessante também acerca deste mesmo sofrimento é busquemos de verdade procurar saber do motivo disso. Se uma determinada dor aparece na minha cabeça, a cabeça está querendo dizer, entre aspas, alguma coisa para todo o corpo. Olha, tem alguma coisa que não está bem. É bom tratar, é bom ver isso, não é?
Então, é uma forma de nos deixar de orelha em pé, como diziam nossos pais, acerca das dores que nós passamos. Então, é muito bom que nós fiquemos sempre de orelha em pé para saber dos motivos. Primeiro, não ser pessimista demais. Segundo, qual é o motivo da minha dor? Por que está doendo? A que se destina a minha dor? Tem uma música fantástica, eu acho que é da Elba Ramalho, se eu não me engano, que diz assim: a que será que se destina? Né? A que será que se destina? E diz na música: a que será que se destina esta dor? Esta dor, qual é a função pedagógica dela na minha vida? O que ela me quer ensinar? O que ela me quer dizer? E a terceira e última coisa é agradecer a Deus. Por quê? Porque até mesmo a cruz de Jesus deixou de ser a cruz de Jesus. Ele foi tirado da cruz. A sua dor não foi perene, a sua dor passou. Assim também, todas as dores, acreditamos que no bojo em que estamos, não vivemos só de dor, vivemos também de alegria. E as nossas dores passam. Apesar de nos fazerem um determinado mal e a gente não querer ver com um olhar pessimista, apesar desta determinada dor nos favorecer alguma motivação para que ela tenha existido, eu tenho que ser grato a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha dor. Agradecer pela dor? Sim, agradecer pela dor, porque a exemplo no caso do grande personagem bíblico Jó, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Era a grande frase que Jó dizia: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que pôde dar, ele pôde justamente fazer a retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Por tudo, diz a Escritura, dai graças a Deus. Porque ao louvar a Deus por alguma coisa que possa até mesmo não parecer graça, isso, em última instância, se transformará em graça, mesmo a princípio tendo sido uma coisa má. Se você agradece por alguma coisa, você deixa de ver esta alguma coisa como algo extremadamente mal, mas como algo que lhe pode favorecer algo bom. Quando eu agradeço por alguma coisa, quando eu digo ser grato por alguma coisa, no momento em que sou grato, eu tenho, por assim dizer, entre aspas, o condão de poder transformar aquilo que outrora era mal e era destrutivo na minha vida em algo bom pela ação de Deus. Eu digo, Senhor, muito obrigado por aquilo que eu estou passando. Muito obrigado pelo sofrimento que estou tendo. Isso não seria ser masoquista, nem querer continuar sofrendo, não. Mas é remeter a Deus a possibilidade de transformação de algo que à primeira vista poderia parecer extremamente ruim e se transforma em algo extremadamente bom. Aquilo que era mal se transformou em algo bom. Eu acho que é o padre, não é o Fábio de Mello, é o Marcelo Rossi, não é? Dentre esses padres que justamente nos ajudam com muitas canções, etc. O padre Marcelo, me parece que ele regravou uma música que tentava favorecer esta realidade que eu estou querendo passar para vocês. Ele regravou, me parece que é um sucesso gospel, um sucesso que parece, não sei nem se católico é, mas dizia assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre
aqui estou, diz a música, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Tenho aí a visão não pessimista, vejo uma motivação para isso e sou grato a Deus. Então, eu posso garantir que a dor não terá um poder tão grande sobre nós. Amém? Amém. Que alegria grande, mais uma vez, de estar com Amém. vocês, de partilhar com vocês desse momento em que nós nos encontramos aqui, né? Até a Aldecine dizia, pedia inclusive para que nós pudéssemos estar falando com antecedência, justamente porque também nessa dinâmica da catequese de vocês, um irmão jesuíta queria falar com ela, talvez ampliando até mesmo a ajuda que vocês sempre dão, né, ali naquela área da catedral, do